Fala pessoal, o Emblema aqui mais uma vez. Estavam com saudade? Bem pessoal, hoje temos um vídeo fantástico aqui nesse quadro que o pessoal tá gostando, você tá gostando, você tá assistindo. E em breve eu vou estar explicando melhor por que eu tô tão sumido aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre uma das primeiras lutas do mangá de Berserk, que é Guts vs o Barão ali, um dos personagens mais icônicos do início da obra, que perpetuou um pouquinho até lá o Eclipse, mas só foi importante de início, mas o arco dele entregou muita coisa pra gente compreender no futuro da história de Berserk. E hoje vamos falar sobre essa luta, então vamos pro vídeo. Tudo começa durante uma execução em público. Guts declarava guerra contra o Barão, um dos apóstolos mais poderosos que ele enfrentou no início da história. Mas esse arco acontece diversas coisas em relação a Berrelites, a outros personagens, mas a gente vai se focar mesmo na luta do Barão contra o Guts. E tem um momento até uma luta contra um cavaleiro mutante meio apóstolo, que é o Zoldark. Tem um fragmento do Barão, mas eu não vou me focar tanto nele. Antes da luta do Guts contra o Barão acontecer, ele encontra pela terceira vez o Zoldark. Dessa vez está completamente modificado pela parte do próprio Barão que entrou no corpo dele para tornar ele mais forte. Esse corpo modificado, ele toma uma forma grotesca. O Zoldark nem existe mais a consciência dele praticamente. Ele parece ter saído diretamente de algum Resident Evil, só que um dos bons, né? Não 3 no meio, pelo amor de Deus. Guts começa usando suas flechas contra Zoldark, mas a regeneração do monstro se mostra extremamente poderosa. E esses ataques são inefetivos contra ele. A criatura tenta usar seus braços transformados em lâminas para atacar o Guts. Tô te falando, cara, isso cada vez parece Resident Evil. Agora Guts vai pra cima usando sua Dragon Slayer. É um ataque certeiro, mas mesmo assim Zoldark não morreu. Ainda, o Barão acaba falando que só poderia morrer se fosse atacado na cabeça. E o Guts, um segundo depois de ter escutado isso, realiza um ataque exatamente na cabeça. O cara foi um gênio de falar seu único ponto fraco. Como sempre, vilões, sabe como é que é, né? Vilões contando vantagem antes da hora. Mesmo com apenas um pedaço da cabeça, o Barão ainda tenta tomar o controle do Guts, mas ele falha, porque o Guts taca ele na parede com tudo. Mesmo ele sendo atingido no seu ponto fraco, ele ainda tentou dominar o Guts, então ele é um apóstolo muito poderoso. Essa batalha deu pro Guts uma informação muito importante e a chance de matar esse apóstolo. Guts, após mais batalhas, finalmente chega ao salão que o Barão se encontra, né? E a verdadeira batalha começa. Guts, ao entrar na sala, ele simplesmente vai andando na direção do Barão. Ao chegar na escadinha que tem ali no seu trono, Guts, ele é atacado pelo chão, usando sua espada para interceptar o ataque do Barão que vinha de baixo. E ressalva que é aqui que começa claramente a vontade imensa que o Miura tem de desenhar pintos em suas obras. Ele parece um garoto da quinta série que vê um caderno bobeando ali do colega e desenha pintos. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores. Guts consegue se defender desse primeiro ataque. E depois disso, o Barão se transforma logo em seguida, destruindo boa parte do local que eles estão ali. A transformação do Barão se assemelha a uma lesma vinda do inferno, possuindo seu rosto humano logo no topo de uma boca enorme, monstruosa, que ele usa para devorar as pessoas e atacar. O Barão nem mesmo esperou, ele avança com o seu braço e o Guts corta aquela parte que se assemelha a um braço. E a regeneração do Barão se põe à prova, demonstrando que esse ataque do Guts mal fez efeito nele. Até hoje, na obra de Berserk, não apareceu nenhum ser, exceto o Zod, só que é um pouco diferente, com uma regeneração tão alta assim. O Zod, no caso, ele perdeu um braço, mas ele tem que colocar no lugar, não cresce outro lugar. Então, um dos apóstolos que tem mais regeneração é o Barão. Ele avança contra o Guts, e nesse momento, a estrutura do castelo começa a tremer, devido à força e o tamanho ali daquela transformação que o Barão tem. No andar de baixo, onde fica o quarto da filha do Barão, ela acaba saindo do seu quarto, que estava trancado, porque as paredes, o teto começam a desmoronar e a porta é destruída. Ela decide sair e ir atrás da procura do seu pai.
e ela será muito importante pro desfecho dessa batalha. Eu não vou falar muito dela, mas tem um arcozinho ali dela com o Puck, umas conversas, um desenvolvimento, mas não é o foco total desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo só dela. O Barão continua atacando o Guts, que apenas pode se desviar. Os ataques desse apóstolo são realmente poderosos, pois as paredes, colunas e chão são pulverizados com esses ataques. Finalmente, o Puck, o Deus Puck, chega na batalha. Guts se esconde do Barão, indo para trás de uma das colunas do salão. O Barão continua procurando Guts pela sala. Encontra uma sombra atrás da coluna. Ele reconhece aquela capa negra do nosso espadachim negro. Ele ataca, destruindo a coluna e o Guts. Mas, plot twist, hein? Mas na verdade, era um dos servos do Barão que o Guts usou como isca para poder criar uma abertura para atacar o Barão. Estratégia essa que o Guts já usou no passado contra o Wild. Aliás, tem vídeo aí no canal sobre a luta do Wild, o macaco gigante. Tem vídeo aí no canal sobre essa luta do Wild, do macaco gigante. Assiste lá, por favor. Guts criou uma abertura para atacar o Barão, mas esse ataque apenas arranhou a face ali do Barão. Um ataque muito superficial. Guts é atingido na hora e é jogado contra uma coluna. O impacto foi tão forte que o Guts começa a cuspir sangue imediatamente. Imediatamente é atingido por outro golpe, que fez o Guts atravessar a coluna. Guts estava caído no chão. Enquanto ele se levantava, enquanto isso, o Barão se aproximava do Guts. E nessa hora, temos um questionamento do próprio Barão, né? Afirmando que um humano não conseguiria vencer ele. E além disso, ele se pergunta em voz alta, né? Sobre a existência do Guts, se perguntando por que ele deseja tanto uma vingança sem sentido. Pois ele é marcado por um estigma, ele é amaldiçoado, ele é um sacrifício. Agora o caminho dele é cercado por sombras, fantasmas e não existe esperança para ele. A luta do Guts é insignificante e aqui temos um dos quadros que virou meme, mas também ele é muito importante para a lore de Berserk, que é o Guts quase chorando depois de ouvir essas palavras. E depois de reconhecer, né? Depois da gente conhecer toda a história do Guts, nesse momento da época que tava saindo, não era tão impactante. Mas agora que a gente tem muita coisa sobre o Guts, é realmente muito impactante rever esse início de mangá, cara. Realmente é muito impactante. Guts tenta fugir de outro ataque do Barão, mas as suas pernas foram atingidas, que faz ele perder ali o equilíbrio. O Guts cai no chão e nessa hora o Barão usa um tentáculo para segurar a perna do Guts. O Barão joga o Guts contra a parede, os impactos são tão fortes que as colunas são destruídas e derrubadas, e mesmo assim o Guts não solta a sua espada. A determinação do Guts é movida a puro ódio, cara. O Barão lança o Guts pra longe, e nesse ponto o Guts parece estar praticamente morto, mas mesmo assim continua segurando firme a Dragon Slayer. Nessa parte da luta, o Guts foi nocauteado pelo Barão, e o Puck, ele aparece finalmente onde a luta tá acontecendo. O Puck tenta acordar o Guts, mas ele não tem sucesso. Ele acaba confrontando o próprio Barão, confrontando ele usando o nome da Terezinha, vou chamar de Terezinha logo, a filha do Barão, e jogando na cara que um humano frágil é o próprio Barão, né? O Puck acha o Berrelite ali jogado, que tava no bolso do Guts. E mesmo carregando o Berrelite, que pra ele é um objeto pesado, o Puck consegue desviar dos ataques do Barão, cara. Provando que o Puck é um deus, cara. Só não mata a ideia do mal porque não quer. O Puck consegue desviar ali dos ataques, mas não por muito tempo. Quando o Puck finalmente seria esmagado, a Terezinha, chega no salão e encontra seu pai transformado como um monstro grotesco. Sua única reação é gritar e se esconder enquanto o Barão tenta chamar ela, mas o Barão entra num estado de ódio contra o Puck. E quando ele avança contra o Puck, o Guts se levantou, lança suas adagas no rosto do Barão, que é o único ponto fraco dele, né? O Guts se arrastando para continuar a luta contra o Barão. Tentando ir para frente, ele é jogado para longe por uma investida do Barão, mas o Guts se utiliza de uma estratégia mais usada dele e perfeita nessas ocasiões, que é usar uma criança como escudo humano, em outras ocasiões usar como isca, em algumas ele mata até. É sério que esse é o espadachim negro que vocês apoiam? A estratégia de sacrificar crianças nas lutas contra apóstolos funciona de novo. O Barão para o seu ataque
enquanto o Guts joga, usando ela como escudo humano. E desse momento que ele finalmente descartou a Terezinha, ele puxa a sua prótese e aciona o seu canhão, atingindo em cheio o Barão. Mas não foi o suficiente. Enquanto o Barão grita de dor devido ao ataque que ele levou, o Guts corre para pegar a sua Dragon Slayer. A sua mão tá quebrada, os dedos estão quebrados, ele não vai conseguir segurar a espada. Então ele é obrigado a levantar a sua espada com a própria boca e usando sua prótese para apoiar a espada. Agora imagina a força dessa boquinha quando sugar você, né, bebê? Suga até a alma. E mesmo assim o Guts, usando a Dragon Slayer com apenas a boca, ele consegue atingir o Barão e arranca a sua cabeça. Ambos caem no chão e finalmente o Barão é derrotado. À beira da morte, o Guts começa a humilhar o Barão, como se o Barão fosse só um humano ridículo agora. Ele se vangloriou o tempo todo da sua forma monstruosa, do seu sacrifício que ele realizou para alcançar essa força sobre-humana. Agora um Hades humano matou ele, algo que ele achava que era impossível. O Guts ri, ele puxa uma faca e começa a esfaquear o Barão. Ele ri da morte humilhante do Barão, que se considerava intocável, né, contra Hellis humanos, que foi executado hoje por um humano, por um Hellis humano que ele tanto desprezava. Perante a morte iminente, o Barão deseja fugir da morte, e mesmo com seu sangue derramado por toda a sala, ele finalmente atinge o Behelit. O Barão invoca os 5 anjos. Fala pessoal, esse foi o final de mais um vídeo analisando aí, falando sobre uma das lutas mais impactantes do mangá lá do início, que é o Barão versus o Guts. A gente conhece ele mais como Barão. E essa luta, esse arco, né, que tem antes da luta, entrega muitas informações, muitas coisas que se tornaram Berserk estão aqui, o Behelit, os conceitos, a God Hand que aparece nesse arco. E é a primeira vez e única vez que a gente vê um usuário ali do sacrifício de Behelit ativar pela segunda vez o seu Behelit, indicando que você pode sacrificar algo importante para você, e se tiver outra coisa importante para sacrificar, você pode sacrificar para reviver. Também foi a primeira e última vez. Talvez, quem sabe, né, se o Miura tivesse vivo, ele tivesse usado esse conceito depois, pro final da história, não dá pra saber. Essa foi uma das lutas mais fascinantes pra mim, depois de reler toda a obra e conhecer. Pra quem não tem todo o background lá de Berserk, do Guts, essa é uma das histórias que passa batido, porque não tem muita ação, é mais conceitos que tem aqui, e acontece muita coisa nesse arco, como a Terezinha, como Zondork, ninguém lembra o nome desse cara, como o carinha ali que foi torturado pelo Barão, que é um dos poucos aliados do Guts. Acontece muita coisa nesse arco que merece até uma análise melhor. Então eu acho que esse foi um dos arcos que o Miura usou para fundar, para fazer o alicerce ali do mundo de Berserk e a mitologia dele. Bem pessoal, se você gostou do vídeo, comenta aí o que eu posso estar melhorando, o que você gostou. E é isso pessoal, em breve eu vou estar explicando a minha demora para fazer vídeos, não se preocupem. Mas muito obrigado quem assistiu e até a próxima, Emblema tá indo. Não desculpa não, amiga é escrota. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola fede, é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se provar tudo. Aí galera, já ativou o sininho?